Meu nome é Érico Borgo, eu sou designer gráfico, jornalista e diretor de conteúdo do Omelete Group. Eu cresci nos anos 80, com muito cinema, muito desenho animado, histórias em quadrinhos. Eu acho que como boa parte da minha geração, os pais trabalhavam demais, era uma época muito difícil, então a gente foi muito criado pela televisão e pelas opções, tinha canais novos estreando com animações japonesas, coisas que tinham uma narrativa diferente do que a gente estava acostumado, e muitos programas infantis. Então, eu acho que aquelas tardes todas ali na frente da televisão, eu nunca fui de esportes ou atividades físicas, ainda não, continuo não sendo. Eu acho que elas me deram um certo norte moral, assim, que mais tarde eu fui entender que eu era parte de um grupo chamado de nerd, né? Que são os caras que aprenderam muita coisa através daquelas historinhas, com o He-Man falando no final do desenho, como você devia ser na vida e tal, lendo com os ensinamentos de Stan Lee, Jack Kirby, grandes mestres assim das histórias em quadrinhos. E acho que isso é um traço em comum de quem se diz, né, nerd atualmente, né? Hoje tem muitas variações de quem se chama de nerd, mas acho que o nerd raiz, aqueles anos 80, que nem sabia que era nerd, que era só um cara que gostava dessas coisas, que ia para o colégio, achava ali um ou outro que também gostavam dessas mesmas coisas, acabavam ficando ali se unindo em torno daquelas histórias em quadrinhos, em torno daquelas narrativas, e que a gente foi aprender que era o tal do nerd através do cinema, através de filmes como Vingança dos Nerds ou outros filmes que tem sempre o cara que é o excluído, que fica ali no canto, que gosta daquela coisa meio introspectiva, que não vai para as festas, não é muito popular. Então você começa a fazer esse tipo de amigo e mais tarde descobria que esse era o nerd, né? Esse cara ia se transformar no nerd, do que a gente conhece hoje como nerd. Dos anos 80, a gente não tinha um leque de opções muito variado, né? A gente tinha, acho que já eram 6 profissões que eram aceitáveis, né? Então, tipo, a sua avó queria que você fosse médico para cuidar dela, quando ela ficasse mais velha. O seu pai, sua mãe falaram, poxa, você gosta de desenhar bastante? Eu tentava desenhar, gostava bastante de desenhar. Então, falou, poxa, tem um arquiteto, hein? Talvez você seria um bom arquiteto. E eu não pensava muito nisso, assim, no sentido de, pô, o que eu vou fazer? Eu realmente gosto de desenhar, mas vou trabalhar com o quê? Aí você acaba ouvindo tanto aquilo e fala, não, talvez eu queira ser um arquiteto, porque é a profissão que você pode desenhar, né? Porque eu sabia desde cedo que eu não era muito bom com ilustração à mão livre, que eu não ia ser tipo um desenhista de história em quadrinhos, que nem alguns dos meus ídolos. Eu já sabia que não era tão bom assim. Mas, tanto que eu fui fazer curso técnico, eu fiz edificações, fiquei muito bom em desenho técnico, porque eu planejava fazer arquitetura. Só que existia um componente aí chamado cálculo estrutural, que era no meio do caminho, que falava, nossa, não é possível, isso não tem como eu ter a responsabilidade de calcular algo, né, ou de fazer algo que possa cair na cabeça das pessoas, né? Então eu fiquei meio receoso. Eu lembro que teve minha última prova nesse curso técnico, que era bastante puxado. Eu jurei solenemente para o professor de cálculo que eu jamais, se ele me passasse, que eu jamais faria um cálculo estrutural na minha vida. Eu falei assim, cara, faz isso, você não vai ter isso na sua consciência, eu não quero correr esse risco. Me dá a nota que eu preciso, você nunca mais vai me ver, senão você vai me ver aqui ano que vem de novo, eu vou estar aqui mais uma vez, eu não vou conseguir de novo, eu vou pensar em outra coisa e tal. Eu comecei a desistir da história da arquitetura e eu descobri, graças bizarramente a uma novela da Globo, que existia design gráfico. Pô, o que é isso, designer? O que é ser um designer? O que é design? E aí eu descobri que era o cara que criava logos, criava identidade visual. Eu falei, pô, pera, isso aqui
tem mais a ver comigo, né? Porque é uma mistura de publicidade que envolve desenho, que envolve muito do que eu aprendi. Descobri que eles tinham história em quadrinhos na faculdade, daí eu fui fazer design. Fui ser designer. Gostei muito do curso, eu acho que ele ensina muito bem a pensar projetos. E fui trabalhar em agência, fui trabalhar numa agência digital. E era a época do auge da bolha da internet, quando eu estava no mercado de trabalho mesmo, né, nessa agência digital, e todo mundo estava criando sites. A gente fazia muito website, que logo eu me especializei no digital. E a gente fazia muito website e esses websites eles chegavam todo dia assim, nossa, esse cara aqui criou um website para vender boi e esse site ele vendeu imediatamente em 2 meses por $1 milhão. Na sequência tinha outro cara que chegava e falava, esse cara criou um site de turismo rápido, de viagens curtas, perto de São Paulo e vendeu em 2 meses por $1 milhão. Eu falei, pô, eu também quero $1 milhão. Eu quero $1 milhão, pô. E a gente na agência, todo mundo queria. Falou, pô, não, precisamos fazer alguma coisa. E aí tivemos a reunião mais bizarra e talvez mais importante da minha vida. A gente reuniu a agência inteira e eu lembro hoje o cara que é um dos meus sócios, o Pierre Mantovani, eu lembro ele na cabeceira da mesa falando assim, então pessoal, precisamos criar um site para vender, aproveitar a bolha da internet. Alguém aqui entende alguma coisa sobre alguma coisa que não seja o que a gente faz? E eu levantei a mão e falei, pô, eu gosto muito de histórias em quadrinhos e tal. Histórias em quadrinhos, será que tem um business aí? Eu falei, olha, não existe outro site, não tem ninguém falando de histórias em quadrinhos. Era uma época antes da Wikipedia, antes de YouTube, antes de... Realmente a informação, ela era mais difícil de ser encontrada. Então a gente estudou um pouco lá e falou, pô, pode ser, vamos falar desse universo das histórias em quadrinhos, de super-herói e tal. Começamos assim, a bolha estourou imediatamente. A gente nunca fez levou muito tempo para a gente ganhar dinheiro com o Omelete, porque isso era em 2000, o site estreou, que foi justamente quando a bolha explodiu, todo mundo falando, a internet, ninguém queria mais pôr a mão, não tinha mais dinheiro para a internet, a gente não conseguia nada. Mas no momento que o Omelete entrou no ar, eu estava 100% fisgado, falei, poxa, é isso que eu quero fazer. Só que eu era o designer, eu era um dos designers do Omelete. Eu cuidava da parte gráfica, fazia diagramação dos artigos e tal. E a gente tinha muito colaborador, porque não tinha dinheiro nenhum. Até que as colaborações foram minguando, cada vez chegava menos coisa, porque óbvio, né, não ter grana. E eu comecei a tentar escrever. E no início eu levava, sei lá, 3 horas para escrever uma notícia, porque ficava ali e tal. E aí, tinha os outros sócios na época que me ajudavam ali, revisando o texto e tal, e eu comecei a ficar melhor de texto. E cada vez escrevendo mais rápido, e acabei descobrindo que eu gostava bastante de escrever. Eu continuei, então, paralelo, escrevendo para o Omelete, sem querer me tornei um jornalista crítico, comecei a ser chamado para entrevistas e para visitas a sets de filmes, e descobri que eu era bom naquilo, que o texto era legal e tal. E cada vez fui abandonando o design e em determinado momento do Omelete eu estava 100% focado em escrever. Gostei e a gente seguiu daí bastante tempo até que começaram a surgir, que a internet foi reaquecendo. Isso foi lá, acho que 2006, 2007, a gente já tinha uns 7 anos ali que para sobreviver tinha 3 empregos. Foram uns anos que eu trabalhei 16, 17 horas por dia. Trabalhava em casa, então acordava, começava a trabalhar, trabalhava o dia inteiro e ia até 2, 3 da manhã trabalhando para conseguir dar conta de tudo que tinha para fazer, porque eu não queria abandonar o Omelete. Eu e os meus sócios, um dos meus sócios, por acaso, o Marcelo Folani, eu conheci na 8ª série, que era um desses nerds do meu grupo, né, do nosso grupinho do colégio. E mais ou menos nessa época, lá por 2007 e tal, começou a coisa dos portais. Os portais começaram a investir muito em conteúdo, buscar sites que tivessem conteúdo, que tivessem já uma audiência, e a gente, por sorte, está no lugar certo, na hora certa, lá no início dos anos 2000, nós construímos uma audiência cativa.
e o site estava crescendo bastante por conta dos filmes de super-herói, que foram um grande impulsionador do Omelete e da cultura nerd, né? Cultura nerd, cultura geek no mundo inteiro. Porque as pessoas, de repente, começaram a ir assistir ao filme do Homem-Aranha, assistir ao filme dos X-Men, assistir Senhor dos Anéis, um monte de filme que era nosso core, estava ali no nosso DNA, né, da nerdice, a gente cresceu com aquilo, cresceu estudando aquilo, e, de repente, nós éramos especialistas. Então, foi muito interessante porque essa curva, né, do sucesso dos filmes foi também ela foi puxando o Omelete, a necessidade das pessoas por informação sobre essas propriedades, que começaram a ir para os games também, que começaram os quadrinhos ficaram mais e mais populares, começaram a sair na mídia mainstream. De repente você tinha o New York Times dando espaço para uma Marvel Comics, falando, nossa, a Marvel vai matar o Capitão América, coisas assim. Então, nós viramos especialistas e as pessoas começaram a buscar ativamente no Omelete informações sobre esses filmes e se tornar cada vez mais fãs e perceber, né? E aí veio um pouco depois, a gente hoje, nós temos um programa no YouTube chamado Omelete TV, que acho que já tem 8 ou 9 anos, talvez mais. Ele tem a idade do YouTube, acho que já deve ter quase 10 anos. E esse programa é uma necessidade, né? A mídia sempre vai mudando, a linguagem vai mudando, as pessoas cada vez queriam ler menos e consumir textos mais palatáveis e aí coisas mais visuais. E tivemos que colocar a cara no vídeo, que eu achei um absurdo no início. Falei, pô, quem vai querer ver minha cara? As pessoas têm que ler os meus textos, não ver minha cara. Lutei contra um tempo, lutei contra todas as modas, as mudanças, tipo internet 2.0, mídias sociais, todas elas, eu não quero saber disso. Por que as pessoas têm que falar comigo? Eu sempre quis que as ideias fossem o ponto de contato, não eu diretamente mas, obviamente, a gente tem que se adaptar se quiser sobreviver, né? Patty Jenkins revelou que Mulher Maravilha 2 vai ser bem diferente. Segundo a diretora, a continuação vai ser completamente distinta do primeiro filme. Aí as pessoas começaram a criar uma relação que era um proto-influenciador digital ali, né, lá atrás, que era... O cara fala, pô, espera aí, esse cara tá falando de tudo que eu gosto, falando de nerdice, tá falando que cresceu com isso, que cresceu também sofrendo algum bullying no colégio ou no colegial, né, que o cara era zoado e tal, mas tá aí, tá falando, tem orgulho de dizer que gosta dessas coisas, que gosta de super-herói, que, pô, e tem já quase 28, na época, 28, 29 anos, assim, pô, tem barba na cara e continua falando de super-herói. Eu acho que daí veio mais gente começou a se identificar como nerd e outros imediatamente na sequência do Omelete TV, não estou dizendo que foi por conta do Omelete TV que isso aconteceu, mas acho que era o momento certo, né? Estávamos no momento certo, era a hora certa disso acontecer. Outros programas foram aparecendo e a disseminação da cultura nerd acabou acontecendo para valer. E hoje não é mais vergonha nenhuma você falar que gosta, né? Antes... Quando eu pegava o metrô para ir para a escola, eu ia ler um gibi, eu lia meio escondido, que sabe, era um pouco vergonhoso, né? Porque você viu uma menina bonita no vagão do metrô, você não queria que ela visse que você estava lendo Homem-Aranha, entendeu? Então, você tinha que dar aquela escondidinha. Hoje não. Hoje você pode ostentar, usar uma camiseta, falar, porra, eu gosto disso mesmo, não tem problema nenhum. É um código, você tem um código de moralidade ali, você tem ideias que são interessantes também. Poxa, eu acho que que é algo super positivo. Quando nós anunciamos a CCXP, que foi nosso primeiro evento de massa, né, de grande público, depois de alguns anos frequentando a Comic Con de San Diego, que é a meca nerd, quando nós dissemos, olha, a gente quer fazer uma no Brasil e tal, nossa, veio uma enxurrada de gente falando, não, isso é impossível de ser feito no Brasil, que vai ser mais um evento que promete e não cumpre, que só vai ter youtuber e dublador, que era o que os eventos, nada contra youtubers e dubladores, mas
a gente falou, porra, não, a nossa intenção é outra, é fazer um evento que nós vamos apostar todas as nossas fichas nele para fazer o evento mais épico possível. A CCXP, eu acho que a vontade de fazê-la começou no primeiro ano que eu fui para San Diego. Fui eu e o Forlani, um dos meus sócios do Omelete. Nós fomos para San Diego, a gente juntou todo o dinheiro que a gente tinha. O Omelete não dava dinheiro, a gente juntou tudo e falou, pô, temos que ir, porque dizem que é o lugar mais legal do mundo, que reúne tudo e tal. A gente cobria de uma maneira indireta, assim, pessoas que iam para San Diego e falavam, não, eu estou em San Diego, você quer que eu mande um texto? Eu falava, cara, manda, por favor. Então a gente cobria ela indiretamente no início do Omelete. Mas nós fomos pela primeira vez em 2006, se eu não me engano, e quando nós chegamos lá foi assim, um soco. Cara, é tudo que nós amamos materializado na nossa frente, e a gente pode ver os trechos dos filmes ou alguns filmes em primeira mão, os estúdios estão todos lá apoiando, tem aquele quadrinista que você passou a vida inteira lendo, está lá, assinando, conversando com você. Foi um choque. Nós voltamos e começamos lá, né, uma jornada, ano após ano, tentar encontrar alguma produtora que se interessasse em fazer algo assim, porque a gente queria ver. Então, eu falei, cara, existe esse negócio que é assim, assim, assado, por que vocês não fazem? A gente ajuda, a gente divulga, a gente só quer estar perto e tal. E foi anos e anos, tentando achar alguém que fizesse. No nosso primeiro ano de sucesso no Omelete, o primeiro ano que acabou, que a gente olhou para trás e falou assim, cara, sobrou dinheiro esse ano. Primeira vez que tivemos um retorno financeiro. A gente olhou para trás, assim, um retorno financeiro expressivo. A gente olhou para trás e falou, cara, o que a gente faz com isso? Vamos dividir, cada sócio fica com um pouco? Vamos, pela primeira vez, colocar alguma coisa no bolso, depois de tantos anos de suor aqui e tal? Ele falou, não, acho que a gente devia apostar e fazer a CCXP. Trazer uma experiência de Comic Con de verdade para o Brasil. A gente, basicamente, assim, não era tanto dinheiro, a gente teve que pegar tudo e apostar. Eu lembro, na ocasião, teve algumas conversas do tipo, e se der errado, a gente está ferrado, a gente não está preparado para um fracasso. E talvez porque nós não fazíamos a menor ideia de como fazer um grande evento, não estávamos viciados, né? Porque todo mundo que foi chegando falou, não é assim que se faz, vocês são loucos, isso aqui vocês vão gastar dinheiro demais, não precisa de tudo isso. Eu falei, não, precisa sim, porque o cara tem que chegar e tem que ser uma experiência memorável. A gente não quer que o cara chegue lá, que o fã chegue lá e fale assim, ok, isso é bonitinho. O nosso sucesso lá, ele é medido em lágrimas de emoção. Assim, eu não me conformo da gente fazer algo no auditório que não emocione as pessoas, porque eu quero ficar emocionado junto. Então, eu acho que é uma série de detalhes e de coisas. Tipo, ano passado também a gente parou para pensar no Artist Alley, que é onde ficam os artistas, né? Onde ficam os criadores todos, onde a gente coloca a galera, os criadores de histórias em quadrinhos que estão sendo esquecidos em tantas Comic Cons ao redor do planeta, né? Cada vez eles têm, porque é mais espaço para cinema, mais espaço para séries de TV, e os quadrinhos vão ficando cada vez menores e num cantinho. E a gente, no primeiro ano, ele era um canto expressivo, mas era um canto. Ano passado a gente falou, pô, por que eles estão no canto? Vamos colocar eles no meio. Eles falaram, não, mas o meio é a área mais nobre do evento, né? É a área que as empresas pagam mais para estar, porque é onde tem mais circulação. Não, tem que ser lá. Então eles foram para o coração do evento, que é a área mais nobre, é a área que tem mais circulação, que a gente colocou os caras lá, porque eles são os criadores, parte dali toda essa emoção que nos move, né, através das histórias e tal. Então, enfim, é esse tipo de detalhe que a gente se preocupa e pensa para manter cada vez essa nossa história mais emocionante para os outros e para nós mesmos. Ao longo dos anos, eu tive a oportunidade, eu já devo ter entrevistado, sei lá, centenas de pessoas que eu admirava, ou que eu, pelo menos tinha visto no cinema, ou em séries de TV, ou em criadores de quadrinhos. E
Tem gente de todo tipo, né? Tem cara que é muito melhor através da obra do que pessoalmente. Você encontra o cara e fala, puxa, é um pouco decepcionante, não gosta de falar, não gosta de se expor, a gente tem que entender isso. Mas tem alguns caras, algumas pessoas que são surpreendentes. Uma delas, com quem eu aprendi bastante foi um contato breve, mas que foi bem impactante, foi o Dwayne Johnson, que é o The Rock, que você não espera que seja um cara, é um astro de ação, é um cara do momento que está aí na mídia fazendo filme, é um dos caras mais lucrativos de Hollywood hoje, mas é um cara que quando você senta para fazer uma entrevista com ele, eu já tive caso de cara que ficava olhando o celular no meio da minha entrevista, falou, pô, eu tenho 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos para falar, para fazer essa entrevista e tentar extrair o melhor conteúdo possível. Então, é desagradável muitas vezes essa relação do tipo, nossa, eu estou aqui fazendo isso o dia inteiro, você é mais um, vai logo, que eu quero ir embora para casa. Ele é o cara que, naqueles 3 minutos, ele faz você se sentir importante. Tá? Ele dá toda a atenção do mundo, está sempre com um sorriso no rosto. Eu já entrevistei ele algumas vezes. E isso foi um exemplo. Eu falei, pô, tá aí o cara que mais ganha dinheiro em Hollywood, né? Sendo absolutamente acessível, simpático e dando tudo de si o tempo inteiro. Então, acho isso... Porque eu acho isso me mudou, de certa maneira, porque é uma relação difícil. Eu também tenho alguns fãs que me encontram, nem sempre os encontros são agradáveis. Às vezes o cara está na rua e é meio brusco na abordagem. Às vezes o cara grita na rua e você toma um susto. Já aconteceu. É bizarro, tem doido para tudo. Mas esse encontro com o The Rock, por mais bizarro que possa parecer, me ajudou a falar assim, não, eu tenho que estar acessível o tempo inteiro. O que continua me inspirando hoje na cultura nerd eu acho que o discurso de diversidade é uma coisa que muita gente toma isso como um ataque pessoal, né? Toda vez que a gente fala sobre filmes como Jogos Vorazes, com protagonistas, Mulher Maravilha, protagonistas femininas fortes. Aí você não pode falar isso porque o cara toma como um ataque pessoal, porque ele está perdendo o seu lugar, né? Aquele nerd que ainda não entendeu o mundo atual. Então, eu acho que todo criador que ousa, fala assim, tentar quebrar um tabu e mostrar seu ponto de vista, ir além e fazer algo diferente, me inspira. A melhor entrevista da minha vida foi com a Lana Wachowski, que é a criadora de Matrix. Na época que ela criou Matrix, ela era o Larry Wachowski, né? Enfim, ela se tornou a Lana. A primeira vez que eu tive uma entrevista de quase 40 minutos, 30 e tantos minutos, com uma diretora, um diretor de cinema. E foi absolutamente incrível, sabe? Entender um pouco da cabeça dela e entender o quanto, quando ela fez Matrix, ela não gostava de aparecer, nem ela, nem o irmão na época, que depois também virou irmã. Os dois não apareciam, não queriam saber das câmeras, não queriam falar, não queriam... enfim, tinha uma aversão absurda à mídia. E no momento em que assumiram sua identidade verdadeira, né? Lana e Lily, as duas começaram a ir para a mídia e falar, e aparecer, e ganharam uma voz que antes elas não tinham. Então, pô, isso é absolutamente inspirador. E foi, uma entrevista que foi incrível de fazer e uma das que eu acho que eu vou guardar a vida inteira, assim, como um exemplo. A vida inteira, o que eu planejei, eu acabei indo para o outro lado, que eu acabei gostando mais daquele meu sonho inicial e fui reativo, né? Reativo, sempre me adaptando ao que estava acontecendo e falo, eu gosto disso. Posso ir bem aqui, é mais legal do que aquilo que eu fazia. Então, eu acho que o sistema de educação, ele meio que exige que você já saiba, numa época da vida que você não sabe de nada.
né? Então, a gente deveria dar mais, sabe, se espelhar mais, talvez, em outras culturas, como, por exemplo, os australianos são muito famosos por, terminou o colegial, eles falam, não, é 1 ano que você tem que descobrir quem você é, antes de ir lá e falar, vou entrar numa faculdade, porque aqui a gente entra e tranca. E vai fazer outra, que fala, não, não era isso que eu queria, e tranca. E aí depois você acaba num emprego que vai te fazer infeliz, que você passa a vida inteira lá amargurado, e então, talvez por conta disso, porque você, por obrigação, foi cursar algo que não é quem você é. Então, acho que a gente deveria dar mais espaço para a juventude, para essa galera entender quem ela é antes de falar assim, comprometa-se. Vai lá, vai fazer isso. Você tem essas 5 opções, essas 6 opções. Não é bem por aí, né?